Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso programa A Voz de Fátima e quero desde já agradecer o carinho de vocês, as pessoas que estão sempre nos acompanhando aí de Aguaí, pessoal aqui de São João do Boa Vista, sobretudo ali na Vila Nossa Senhora de Fátima também, o pessoal que tem realmente rezado conosco todas as manhãs nesse programa e também ouvindo muitas vezes nosso áudio lá no programa A Voz de Fátima, também que mandamos todos os dias pela manhã. Quero saudar carinhosamente a você que realmente patrocina o nosso programa, as empresas que têm nos apoiado. Você também pode ser nosso apoiador, você pode também ajudar nossa empresa. A sua empresa pode ajudar a nossa paróquia. Também as pessoas podem adquirir um número da nossa rifa beneficente, que é um Prisma 2018, como primeiro prêmio. Depois tem uma bike como segundo e outros prêmios como terceiro, quarto e quinto prêmio, tá bom? É uma alegria muito grande termos vocês. Os horários de missa aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima são aos sábados, às 6 da tarde. Outubro será às 7 horas da noite, mas tanto esse mês de setembro, que é o mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus, nós vamos continuar às 6 horas da tarde no sábado. E aos domingos temos a missa, aí às 6:30 da manhã, também temos às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde, 18 horas, tá bom? Vamos olhar aqui um pouquinho o Evangelho para nós então, um momento aí da Palavra de Deus. Sempre que o homem dê um passo de fé em direção a Deus, nunca mais teve a mesma vida. Porque fé transforma, preenche. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E quando damos o primeiro passo, Deus dá todos os demais. Comece hoje e prossiga com passos de fé. O Evangelho é o de Marcos, capítulo 9, do versículo 31 ao 37. Jesus ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois ele o ressuscitará. Mas eles não acreditaram aquilo que tinham medo até de lhe perguntar. Chegaram a Cafarnaum, em casa, e ele perguntou-lhes sobre o que iam discutindo pelo caminho. Eles então responderam, porque pelo caminho haviam discutido quem era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. E tomando a criança, colocou no meio deles, abraçou-a e lhe disse: quem acolhe uma criança como essa em meu nome, é a mim que acolhe. Não é a mim que acolhe, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui então Jesus pergunta o que eles andam discutindo pelo caminho. E aí Jesus percebe
que os motivava ali era a ambição, o poder, a glória, as honras. E a igreja precisa entender, seus seguidores precisam entender, seus discípulos precisam entender que o caminho da igreja é o caminho daqueles que servem. Então Jesus pega uma criança no meio deles, coloca no meio deles, segura e diz assim: se não for como esta criança, o reino de Deus não acontece. Se não acolher uma criança, como eu estou acolhendo essa criança no meio de nós aqui. E olha a figura da criança. A criança tem a figura daquele que nada pode oferecer, né? A criança, ela é totalmente dependente. Então a gente observa um pouquinho, fazendo uma reflexão sobre a criança. Acolher uma criança hoje simboliza acolher aqueles que são os mais frágeis. Por exemplo, numa situação, numa família, numa sociedade frágil, quer dizer, cheio de problemas, numa separação de uma família, quem é que sofre mais? São os mais frágeis, os mais fracos, como uma criança. As crianças sofrem mais e às vezes esquecemos de acolhê-las. E não somente no sentido de criança como criancinha, né? Mas o símbolo que ela representa, né? A criança, ela precisa dos nossos cuidados. Aí está o verdadeiro sentido para a nossa vida, quando a gente encontra um propósito para viver. Às vezes as pessoas encontram num bar, numas festas, o propósito de viver, porque é tão ruim você se sentir só no mundo. Então você encontra um propósito para viver. E às vezes as pessoas procuram no bar, na companhia de um jogo, ou então nas festas. Mas nós cristãos, quando nós entendemos o sentido de morrer, de nos esquecer de nós mesmos e olhar para aqueles que são necessitados, que são menores do que nós, mais frágeis do que nós e que precisam da nossa ajuda, o que a gente faz? A gente encontra um propósito para a nossa vida, um sentido da nossa vida. É tão bom, né? A gente ajudar alguém tão pequeno. Mas não é para ajudar, para depois se vangloriar, para sair divulgando para todo mundo. Olha, eu dou cesta básica para os pobres, aquela casa ali eu que ajudo, sou eu que faço para a pessoa. Não é para se vangloriar, para ter méritos. É isso que os discípulos discutiam pelo caminho. Eu li um pouco tempo um livro do padre Fábio de Mello, que ele dizia assim: quem me roubou de mim? Diz assim que todas as vezes que nos esquecemos de nós, quem nós somos, pessoas boas, e que nos esquecemos da nossa humanidade, da nossa essência, para que nós somos criados, como a laranjeira, ela foi criada para dar laranja e não limão. Né? Assim como o limoeiro, a essência do limoeiro é fabricar limão, não é? Do abacateiro fabricar abacate. Assim, qual que é a tua essência? Não é para ser um prostituído, né? Então, nesse momento, a gente quer, então, descobrir a nossa essência, descobrir, não para ser um drogado, não para ser alguém que está viciado no álcool. Essa não é a tua essência, você vai se perdendo. Quando você vai esquecendo da tua humanidade, você vai se esquecendo daquilo que é bom para você. Muito bem. Então Jesus vai dizendo para nós aqui que aquele que acolhe uma criança, acolhe o próprio Deus. Olha que interessante. Então acolher uma pessoa frágil, ajudá-la, se sustentar, dar forças, a gente está fazendo para Deus, acolhendo o próprio Deus nos nossos gestos de amor. Então, lembre-se dessa história que eu acabei de dizer, do livro do padre Fábio de Mello, que vale a pena ler. Quem me roubou de mim é todas as vezes que nos esquecemos de quem nós somos. Somos filhos amados de Deus, fomos criados por Deus, temos a essência de Deus, que é a essência do amor. Nós somos criados para o bem. Então, quando você se resgata, você se valoriza, não é? Quando a gente se perde na bebida, nos vícios, quando a gente se perde nos vícios, quando a gente se perde no pecado, a gente acaba criando esses monstros dentro de nós, acabamos assumindo esses monstros, achamos que nós somos esses monstros, que nós não valemos a pena, que nós vamos nos esquecendo de nós mesmos, nós vamos nos perdendo em meio a uma essência
a qual nós não fomos criados. Nós fomos criados para ser gente do bem, não é? Que Deus abençoe a todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Aventuras Canônicas. Olha aí, gente,